Era uma noite chuvosa de outono. A estrada, que serpenteava entre pequenas vilas e campos desabitados, parecia mais sombria do que o normal. Carlos, um caminhoneiro experiente, estava no volante de seu Scania, com mais de 10 horas de estrada atrás de si. A viagem entre São Paulo e o interior de Minas Gerais sempre foi cansativa, mas algo naquela noite parecia diferente. O relógio no painel marcava quase 2 da manhã, quando ele começou a sentir o que muitos chamam de pressentimento. Algo estava errado. A estrada, vazia como sempre, parecia agora mais apertada, mais sufocante. Carlos havia passado por muitos pontos de controle e vilarejos desolados ao longo do caminho, mas nenhuma luz brilhava na escuridão daquela noite. O farol do caminhão cortava a escuridão, revelando árvores distorcidas pela chuva e pelo vento forte. Ele tentava manter os olhos abertos, mas a fadiga começava a tomar conta. A última parada havia sido a mais de 200 quilômetros e, com a chuva torrencial, ele sabia que a visibilidade seria uma preocupação até chegar ao próximo posto. Foi quando ele percebeu algo estranho no retrovisor. Uma luz tênue, movendo-se rapidamente na escuridão. Carlos franziu a testa e ajustou os espelhos. Não havia outro caminhão. Era impossível. A única coisa que ele conseguia ver era a estrada deserta atrás dele, e mais nada. Ele olhou mais uma vez, sentindo o peso da escuridão pressionando sobre sua mente. Ele tentou se convencer de que era apenas cansaço, um reflexo da estrada molhada, talvez, mas logo a luz no retrovisor começou a se aproximar, ficando mais intensa a cada segundo. Carlos sentiu o coração acelerar. Ele pisou no acelerador, esperando que a sensação desaparecesse, mas a luz continuava a persegui-lo, agora mais brilhante e nítida. A velocidade aumentou e a sensação de ser seguido ficou mais forte. O caminhão rugia, mas a luz não sumia. O medo começou a se infiltrar no seu peito. De repente ele ouviu um barulho, um som abafado, como se algo estivesse sendo arrastado sobre o asfalto, bem atrás de si. Carlos olhou rapidamente pelo retrovisor e viu, com um arrepio na espinha, uma figura que não deveria estar ali. Uma sombra alta e indistinta, refletida pela luz, parecia caminhar ao lado do caminhão, mesmo com a velocidade sendo elevada. Mas não era possível. Não havia ninguém na estrada. Ele estava sozinho. A adrenalina tomou conta de Carlos, e ele acelerou ainda mais. O vento batia com força contra a cabine, fazendo o caminhão tremer, e a luz atrás dele continuava, agora muito mais intensa, quase cegante. O som do arrasto atrás dele começou a crescer, transformando-se em uma batida, como se algo estivesse se aproximando rapidamente. Carlos não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava sair daquela estrada. Ele procurou freneticamente por um posto de gasolina ou qualquer sinal de civilização, mas a estrada continuava vazia. O som aumentava e a luz parecia se aproximar mais e mais, cada vez mais ameaçadora. Seus olhos estavam marejados de pânico e cansaço, mas ele sabia que não podia parar. A sombra ao seu lado agora parecia flutuar, seu contorno distorcido pela névoa. Era como se o próprio terror estivesse ganhando forma e se aproximando cada vez mais. O caminhão seguiu pela estrada, sem destino, sem rumo, perseguido pela luz e pela sombra que não faziam sentido algum. E no momento em que Carlos tentou desviar, algo aconteceu. A luz desapareceu repentinamente. A sombra sumiu. Mas o silêncio que tomou conta do ambiente foi ainda mais aterrorizante. Carlos parou o caminhão no acostamento, com os faróis ainda acesos, a chuva batendo com força nas latas da cabine. O silêncio parecia engolir tudo ao seu redor. Ele olhou para fora, seus olhos percorrendo cada metro da estrada, mas não havia nada. Não havia mais nenhuma luz. Foi quando ele ouviu uma respiração, não vinda do interior do caminhão, mas de fora, como se alguém estivesse parado ali, na escuridão, esperando que ele saísse. Carlos não sabia o que era, mas sentiu que não poderia esperar mais. Algo estava ali, e ele precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Carlos ficou parado no caminhão, tentando processar o que estava acontecendo. A respiração, abafada e inconfundível, parecia vir de algum lugar muito próximo.
Ele olhou em volta, mas a escuridão engolia tudo, tornando impossível distinguir qualquer forma ou objeto à sua frente. A chuva caía incessante, mas o som da água batendo no vidro parecia quase distante diante do peso do silêncio ao seu redor. O medo tomava conta de seu corpo, mas a curiosidade e a necessidade de entender o que estava acontecendo o impulsionavam a agir. Com a mão trêmula, Carlos ligou a luz alta do caminhão, tentando iluminar o espaço à frente. A luz cortou a escuridão, mas não revelou nada. Apenas a estrada molhada e os contornos da vegetação nas laterais. A respiração continuava. Ele abriu a porta do caminhão com um movimento abrupto, saltando para o asfalto escorregadio. O som da chuva agora parecia mais forte, mais real, mas a respiração estava ali como uma presença invisível. "Quem está aí?" ele gritou, mas sua voz parecia pequena, impotente, perdida na vastidão da noite. O único som que respondeu foi o estrondo distante de um trovão, seguido por uma onda de vento que fez as árvores ao redor balançarem violentamente. Carlos olhou para os lados, tentando encontrar qualquer sinal de movimento. Ele sabia que alguém ou algo estava ali, mas não sabia o que. Então algo se mexeu na borda da estrada. Não era uma pessoa, não era um animal. Era uma figura curvada, com os braços pendendo inaturalmente ao longo do corpo. A forma parecia se arrastar, movendo-se de forma estranha, como se não tivesse controle total de seus próprios movimentos. Carlos sentiu o estômago embrulhar e seu coração disparou. Ele tentou dar um passo para trás, mas algo o impediu. Era como se a figura o estivesse atraindo, como se um poder invisível estivesse puxando-o na direção dela. A figura, agora mais próxima, levantou a cabeça. O que deveria ser um rosto estava coberto por uma sombra densa, uma camada impenetrável de escuridão. Carlos não conseguia ver os olhos, mas sentia-os fixos nele, como se tudo ao redor estivesse congelado, exceto pela respiração que agora parecia cada vez mais forte, mais pesada. A figura emitiu um som. Não era uma palavra, mas uma espécie de sussurro abafado, como se estivesse tentando falar, mas sua voz fosse abafada pela própria escuridão. A sensação de frio e opressão aumentava à medida que ela se aproximava. O medo de Carlos crescia, mas ao mesmo tempo, uma força estranha o impelia a avançar. Ele não conseguia se mover, não conseguia desviar o olhar. Era como se estivesse hipnotizado. A figura chegou ainda mais perto. Carlos podia sentir a umidade do ar, o cheiro da terra molhada misturado com um odor estranho, um cheiro metálico e fétido que parecia vir de dentro de seus próprios ossos. Ele deu um passo para trás, mas a sombra parecia se aproximar de forma sobrenatural, movendo-se sem fazer nenhum som. A respiração parecia agora ser a única coisa real, a única coisa que ele conseguia ouvir. Então a figura estendeu uma das mãos. A pele era cinza e enrugada, os dedos alongados e tortos, como garras. E foi nesse momento que Carlos percebeu. A sombra não estava sozinha. Na verdade, ela nunca estivera sozinha. O que ele pensou ser uma figura simples, com um corpo humano, estava na verdade rodeado por outras sombras, mais difusas e indistintas, quase invisíveis, mas igualmente presentes. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Algo estava segurando suas pernas, algo invisível, algo que o estava retendo, como se a própria estrada tivesse se tornado um campo de forças desconhecidas, uma armadilha feita de trevas. A figura se aproximou ainda mais, até que a sombra que antes ocultava seu rosto lentamente se desfez. O que apareceu diante de Carlos não era humano. Não era um ser de carne e osso. Os olhos, se é que aquilo possuía olhos, estavam vazios, sem pupilas, como se fossem dois buracos negros, abissais, capazes de devorar tudo que tocassem. Você veio até aqui. Agora não pode mais voltar. A voz da figura, embora rouca e distorcida, estava clara em sua mente, ecoando como um grito silencioso, pulsante. A estrada é nossa agora. Carlos sentiu o frio tomar conta de seu corpo, uma sensação gélida que o paralisava. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Tentou correr, mas suas pernas não se moviam.
Ele estava preso, imerso na presença daquilo que não conseguia entender, daquilo que estava além de sua compreensão. A figura levantou a mão e foi nesse momento que Carlos sentiu a verdadeira gravidade da situação. Algo começou a girar ao seu redor, uma distorção da realidade. As sombras se esticavam e se retorciam, tomando formas grotescas, como serpentes de escuridão envolvendo-o. O mundo parecia desmoronar ao seu redor, o espaço se torcendo, a noite se fechando como um manto pesado e impenetrável. E então, tudo escureceu. Carlos acordou, mas não sabia exatamente onde estava. O corpo parecia pesado, quase como se estivesse enterrado no chão. Sua respiração era irregular e sua mente, ainda confusa, tentava entender o que havia acontecido. Ele forçou os olhos a se abrirem, mas a visão estava embaçada. A luz que entrava pela janela do caminhão parecia fraca, distorcida. Quando seus sentidos começaram a voltar, a primeira coisa que percebeu foi o som. Não o som da chuva, nem o som do vento. Era um som abafado, mas intenso, como se estivesse em uma sala cheia de murmúrios, vozes distantes. Carlos se levantou, tentando não perder o controle. Ele ainda estava dentro do caminhão, mas algo estava errado. O cheiro no ar não era mais de chuva ou terra molhada. Era um cheiro ácido, metálico, que fazia com que sua garganta se fechasse. As sombras que antes cercavam a estrada pareciam ter invadido o interior do veículo, e a sensação de sufocamento aumentava a cada segundo. Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que estava acontecendo, mas não havia nada. As paredes do caminhão estavam intactas, o painel ainda estava funcionando, e a estrada continuava lá fora, silenciosa, mas com uma sensação de morte pairando no ar. Mas não era possível. Ele tinha certeza de que algo horrível havia acontecido, algo que não deveria ser possível. Ele lembrava da figura, lembrava do toque das sombras, do toque gelado que parecia penetrar em sua pele e se estender por seus ossos. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Carlos, tentando se convencer de que tudo não passava de um pesadelo. Ele pegou o volante e o girou com força, tentando acelerar, mas o caminhão não se movia. As rodas pareciam ter ficado presas, como se algo estivesse impedindo o movimento. A estrada fora engolida pela névoa, e ele não podia mais ver nada além da escuridão que se espalhava ao redor. E, então, ele ouviu novamente o som da respiração. Mas agora, não era mais uma respiração vinda de fora. Era uma respiração interna, vinda de dentro de sua própria mente. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou pela janela tentando ver o que estava acontecendo, mas tudo o que encontrou foi uma espiral de sombras, uma distorção da realidade. A estrada, antes deserta, estava agora cheia de formas indistintas, espectros que se moviam lentamente, observando-o, cercando-o. Ele sentiu a pressão em sua cabeça aumentar, como se sua mente estivesse sendo comprimida por uma força invisível. Foi então que ele se lembrou. A figura na estrada. As palavras sussurradas. A estrada é nossa agora. As sombras estavam invadindo seu ser, penetrando em sua mente. Eles haviam ganhado mais do que sua alma naquela noite. Agora, estavam dentro dele, e ele não sabia mais se estava em controle de seu próprio corpo. A voz voltou, agora mais forte, mais clara. Ela não era apenas uma voz. Era um coro de sussurros. Uma multidão de vozes que se sobrepunham distorcidas e roucas, como se cada palavra estivesse sendo puxada de um abismo insondável. Você não pode escapar. Você pertence a nós agora. A estrada nunca mais será a mesma para você. Carlos se agarrou ao volante com força, tentando escapar, mas sua visão começou a falhar. As sombras se arrastavam, agora em seu campo de visão, como se tudo ao redor estivesse se dissolvendo. O caminhão, a estrada, tudo começava a desaparecer, dando lugar a um vazio absoluto. E no fundo desse vazio, ele viu um portal de pura escuridão. A escuridão o chamou. Ele sabia que não tinha escolha. Ele sentiu seus pés se moverem, não por sua vontade, mas por uma força além de seu controle. Seu corpo começou a andar em direção àquela escuridão, como se uma gravidade invisível o puxasse. Ele tentou resistir, mas não conseguia.
Seu corpo estava sendo controlado, não por sua mente, mas por algo muito mais antigo, muito mais poderoso. O portal estava agora à sua frente, e ele sentiu o frio mais intenso de sua vida quando o atravessou. Uma onda de dor percorreu seu corpo, e ao mesmo tempo, uma sensação de perda irreparável. Ele sabia que estava deixando para trás tudo o que conhecia. O portal o engoliu completamente. E Carlos não sabia quanto tempo havia se passado desde que atravessou o portal, mas sentia como se o mundo tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. A escuridão era tão espessa que parecia ter uma forma própria, uma presença que o envolvia, sufocando-o de dentro para fora. Ele tentou se mover, mas seus pés não tocavam o chão de forma sólida. Era como se estivesse flutuando, levitado por uma força invisível que o guiava para um destino desconhecido. A sensação de impotência era esmagadora. Ele sabia que não estava mais no mundo em que vivia, não mais na estrada que conhecia tão bem. Mas onde estava? A escuridão à sua volta não tinha fim. Não havia referências, não havia direção. Tudo parecia um vazio absoluto, como se o tempo e o espaço tivessem perdido o significado. Foi então que uma voz sibilante surgiu da escuridão, não em palavras, mas em pensamentos, como se alguém estivesse falando diretamente em sua mente. Você pensou que poderia escapar? A voz ressoou, distorcida e fria. A estrada nunca foi sua, ela sempre foi nossa, e agora você é apenas mais uma parte dela. Carlos sentiu um calafrio profundo, o que aquilo significava. Como ele havia caído nessa armadilha? A presença das sombras agora parecia maior do que antes, não apenas ao seu redor, mas dentro dele, dentro de seus próprios pensamentos. A estrada era mais do que uma simples via de asfalto. Era uma linha tênue entre mundos, uma fronteira instável entre o real e o irreal, e ele agora estava perdido nela. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele estava preso, aprisionado nesse limbo, sem poder de ação, e a voz continuava, cortante, como uma lâmina afiada. Você é um caminhoneiro, um simples viajante, mas agora você é nosso. Seu destino está selado. Você será parte do que a estrada é, o que ela se tornou. Carlos tentou resistir. Tentou pensar em algo, em qualquer coisa que o tirasse daquela escuridão, mas os pensamentos começaram a se desfazer, como se fossem sendo apagados por uma força invisível. As memórias de sua vida, sua família, seus amigos, tudo começou a desaparecer, como se o próprio conceito de ele estivesse sendo apagado. Ele era apenas um reflexo, um fragmento de algo que já não existia mais. De repente, as sombras começaram a se formar ao seu redor, tomando forma e substância, mas ainda assim sem contornos claros. Elas se aproximaram, como se o estivessem cercando. Mas Carlos não conseguiu mais sentir o medo. Apenas uma resignação profunda, como se ele tivesse sido sugado para fora de si mesmo, para um lugar onde a dor e o sofrimento se tornaram vazios. Você nunca entenderá o que realmente aconteceu naquela estrada. A voz sibilante falou de novo, agora mais próxima, mais intensa. Mas logo, você será parte daquilo que o aterroriza. Você será a estrada. Você será a escuridão, você será o fim. E então, algo inesperado aconteceu. Uma luz fraca surgiu à distância, pequena, mas poderosa. Era uma luz branca e tênue, que parecia escapar da escuridão. Carlos, sem saber o que fazer, foi atraído por ela, como se ela fosse a única coisa que restava. Ele sentiu uma última onda de esperança, uma chama frágil no meio daquele abismo infinito. Mas quanto mais ele se aproximava, mais a luz parecia se afastar. A escuridão ao redor dele se fechava como uma prisão, e ele sabia que estava em um caminho sem volta. A luz parecia brincadeira cruel, uma isca para uma presa indefesa. Mas ele não podia parar, não podia desistir. A única opção era seguir em frente, mesmo sabendo que a luz poderia ser mais um engano, mais uma ilusão criada pelas forças sombrias. Enquanto ele caminhava, a sensação de estar sendo observado se intensificava, como se todas as sombras ao redor estivessem prestando atenção nele, esperando que ele fizesse um movimento errado, uma escolha equivocada. E então, ele se viu diante de um portal,
mas não era um portal de escuridão como o que ele atravessou antes. Era uma abertura luminosa, uma luz pura que o convidava a entrar. Algo dentro dele dizia que aquele era o momento, mas ele hesitou, o medo voltando com força. Ele sabia que entrar naquele portal poderia significar sua perda definitiva. Não olhe para trás. A voz sibilante sussurrou mais uma vez, agora em sua mente. Se você olhar para trás, nunca mais conseguirá voltar. Carlos se virou, tentando se afastar da luz, mas antes que pudesse dar um passo, algo o impediu. Uma força invisível o puxou para o portal, e num movimento abrupto, ele foi arrastado para dentro. A luz cegante tomou conta de seus olhos e, no instante seguinte, tudo desapareceu. Carlos sentiu seu corpo sendo lançado através da luz intensa, como se estivesse sendo puxado por uma corrente invisível. A sensação de movimento foi tão forte que ele perdeu a noção do tempo e do espaço. Seus olhos estavam fechados e ele sentia o estômago virado, como se estivesse caindo por um abismo sem fim. A luz ao seu redor começou a se desfazer, como se estivesse se desintegrando em pequenas partículas, e ele foi finalmente lançado de volta à realidade, ou, pelo menos, a uma versão dela. Ele abriu os olhos lentamente, e o que viu não fazia sentido. Não estava mais dentro de seu caminhão. Não estava mais na estrada. O ambiente ao seu redor era vasto e sombrio, uma paisagem árida e sem vida. O solo, seco e rachado, se estendia até onde seus olhos podiam alcançar. Árvores, ou o que restava delas, estavam espalhadas por toda parte, retorcidas e sem folhas, como esqueletos de algo que já existiu. O céu acima era uma massa cinza, sem estrelas, sem lua, apenas um véu espesso e opressor. Carlos se levantou lentamente, o corpo ainda fraco da experiência aterrorizante que acabara de viver. A cabeça latejava, e ele não sabia onde estava ou como havia chegado ali. Mas uma coisa ele sabia: ele estava longe de casa, longe daquilo que conhecia. Ele não estava mais em qualquer lugar que pudesse chamar de real. Tentou dar um passo, mas a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. O vazio era total, uma imensidão silenciosa, com apenas o som de seus próprios passos ecoando na vastidão. O medo começou a tomar conta de sua mente novamente, mas ele o empurrou para longe, tentando se concentrar. Se havia uma chance de voltar, ele precisava encontrá-la. Precisava entender o que estava acontecendo. Carlos caminhou em direção ao que parecia ser uma estrada, mas não era uma estrada normal. Era uma trilha estreita, formada por pedras antigas, cobertas por musgo e com marcas de desgaste. Parecia uma passagem esquecida, como se o tempo não tivesse tocado aquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de familiar nela, algo que o atraía. Ele sentiu, sem saber como, que aquela estrada o levaria a algum lugar, um lugar que ele precisava encontrar. Conforme caminhava, o som de seus passos começou a se misturar com outro som. Um som distante, abafado, como um farol. Carlos parou, tentando identificar de onde vinha. Ele olhou ao redor, mas não viu nada que explicasse o som. Era como se o som estivesse vindo da própria terra, como se o solo estivesse chamando por ele. Então, ele o ouviu novamente. O farol estava mais próximo, e agora ele percebeu que não era um som de luz, mas uma voz familiar, uma voz humana. Carlos. A voz parecia sussurrar seu nome. Carlos, você está chegando. O coração de Carlos disparou. Ele olhou em todas as direções, mas não havia ninguém à vista. A voz, porém, estava clara em sua mente, como se estivesse vindo de dentro dele mesmo. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não podia parar. Ele precisava descobrir quem estava chamando por ele, quem estava fazendo aquela voz se manifestar. Ele seguiu a trilha até um ponto onde ela se dividia em dois caminhos. Ambos pareciam antigos, mas o caminho à esquerda tinha uma estranha luminosidade que o atraía mais. Ele hesitou por um momento,
mas o desejo de entender o que estava acontecendo o levou a tomar a direção iluminada. Enquanto caminhava, a paisagem ao seu redor começou a se alterar. As árvores retorcidas se tornaram mais densas, suas formas mais grotescas. A luz que o guiava não era a luz da esperança, mas uma luz doentia, que parecia cobrir tudo com uma camada de sujeira e sombra. O ar ficou mais denso, e a sensação de estar sendo observado aumentou novamente. Agora, no entanto, as sombras ao seu redor não eram mais vazias. Elas se moviam, se retorciam, como se estivessem vivas. "Você está quase lá." A voz sussurrou de novo. "Não se vire. Não olhe para trás." Carlos sentiu o peso das palavras em sua mente, mas sua curiosidade o impulsionou a continuar. Ele sabia que não podia mais voltar, que o caminho à frente era o único que restava, mas a sensação de que estava sendo manipulado, de que algo o estava conduzindo, o incomodava. Ele tentou ignorar, mas não conseguia. Cada passo que dava parecia mais pesado, mais doloroso, como se seu próprio corpo estivesse sendo arrastado para um destino desconhecido. De repente, o som se tornou mais intenso. A voz se tornou um coro, uma multidão de murmúrios, sussurros que se misturavam e se sobrepunham, tornando-se uma força imponente. Carlos sentiu como se fosse envolvido por uma força sobrenatural, uma pressão insuportável que o empurrava para frente sem que ele pudesse se desviar. Foi então que ele chegou a um ponto crítico. À sua frente, uma grande porta se ergueu, uma porta de ferro, adornada com símbolos que ele não reconhecia. A porta parecia pulsar, como se estivesse viva. Ele sabia que ali estava a chave para entender o que acontecia, mas ele também sabia que aquilo representava o fim de tudo que ele conhecia. Carlos estendeu a mão, e antes que pudesse tocar à porta, uma onda de escuridão o envolveu, apagando tudo ao seu redor. Ele foi engolido pela escuridão mais uma vez. Carlos sentiu a escuridão tomá-lo novamente. Era diferente da escuridão anterior. Era mais densa, mais pesada, como se estivesse sendo imerso em algo palpável, algo que ele não conseguia compreender. Seu corpo não respondia. Ele estava paralisado, flutuando em um vácuo que parecia consumir toda a sua existência. As sombras ao seu redor pareciam se esticar, como se estivessem se alimentando de seu medo, transformando-o em um combustível invisível. De repente, uma sensação de movimento percorreu. Não era um movimento físico, mas uma mudança súbita no ambiente ao seu redor. A escuridão começou a se dissipar e por um momento Carlos se viu de volta na estrada, mas não era a mesma estrada que ele conhecia. Não era a estrada normal que o havia levado por tantas noites. Esta estrada estava corrida, desgastada pelo tempo e pela força de algo que não podia ser explicado. Ele estava de volta à estrada, mas algo havia mudado. As árvores que antes estavam afastadas estavam agora ao lado da estrada. Suas sombras se estendendo até o caminho, criando um túnel sombrio que parecia interminável. O asfalto estava rachado, e as marcas de pneus se perdiam na escuridão que se aproximava. Carlos tentou se mover, mas seu corpo estava pesado, como se estivesse sendo puxado por uma força que o controlava. Ele olhou para o caminhão, que agora estava parado à beira da estrada, mas o veículo não parecia mais familiar. O caminhão estava distorcido, suas linhas embaçadas, como se estivesse derretendo na escuridão. O farol iluminava apenas uma pequena parte da estrada à frente, mas ao fundo, a escuridão parecia engolir o caminho, como se a estrada não tivesse fim. Foi quando ele ouviu novamente a voz, mas agora não era mais sussurrada. Era clara, forte e vinha de todas as direções. "Você voltou, Carlos. Sabíamos que você voltaria." O sangue de Carlos congelou. Ele sabia que não era uma voz humana. Era algo mais. Algo que estava presente em cada parte daquela estrada. Algo que havia tomado o controle de tudo o que ele conhecia. A estrada, antes simples, agora se tornava um labirinto. As linhas de asfalto pareciam se dobrar, se curvar, formando círculos e espirais, como se a própria estrada estivesse viva, se movendo e alterando sua forma a cada passo que ele dava. Carlos tentou olhar para trás, mas os faróis do caminhão não iluminavam mais o caminho que ele tinha percorrido. Ele estava preso, como se fosse um rato em uma gaiola, e a estrada fosse seu predador. "Você é nosso agora, Carlos."
A estrada é nossa. E você não pode escapar. Carlos sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se sua respiração estivesse sendo drenada, como se fosse incapaz de puxar o ar que precisava. Ele tentou correr, mas seus pés estavam grudados ao asfalto, como se a estrada estivesse segurando-o, prendendo-o com raízes invisíveis. A sensação de estar sendo observado novamente tomou conta de seu corpo. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém à vista. Apenas as sombras que se estendiam ao longo da estrada, tomando formas mais grotescas e distorcidas a cada momento. Ele ouviu os passos. Não eram seus. Eram passos pesados, lentos, como se algo estivesse se aproximando dele. Algo grande. Algo que não deveria estar ali. De repente, as sombras se agitaram. Formas abstratas começaram a surgir ao redor de Carlos, distorcidas e monstruosas. Eram figuras encapuzadas, sem rosto, mas com a presença de um poder sombrio e aterrador. Eles se moviam lentamente, se aproximando de Carlos, que agora sentia o peso da verdade. A estrada, as sombras, tudo aquilo fazia parte de um ciclo sem fim. Ele nunca mais sairia dali. Nunca mais veria a luz do dia novamente. Você nunca entenderá, a voz ressoou em sua mente, mais forte do que nunca. Você é um caminhoneiro, Carlos, mas não como os outros. Você foi escolhido. A estrada o escolheu. Os vultos se aproximaram mais, e Carlos sentiu a dor crescer dentro dele, como se sua própria essência estivesse sendo retirada, como se sua alma estivesse sendo dilacerada pela estrada, engolida por aquela força obscura. Ele tentou resistir, tentou lutar contra aquela sensação, mas era em vão. As sombras o envolviam, e ele sabia que não havia mais escapatória. Ele estava condenado àquela estrada, preso àquele ciclo eterno. A última coisa que Carlos ouviu foi o som da estrada engolindo tudo ao seu redor, o som da escuridão tomando conta de sua mente, enquanto ele se afundava cada vez mais no abismo. E então, tudo ficou em silêncio. O silêncio que tomou conta da estrada era absoluto, como se o próprio tempo tivesse sido suspenso, como se o universo inteiro tivesse parado de existir. Carlos sentiu sua mente flutuar, mas sem direção, como se estivesse preso em um vórtice, girando sem fim em um espaço sem formas. Ele sabia que não estava mais no mundo físico, não estava mais em seu caminhão, não estava mais em lugar algum que pudesse reconhecer. A estrada, aquela estrada amaldiçoada, parecia ter se tornado um lugar onde o tempo se desfez, onde as leis da natureza não tinham poder. Tudo estava distorcido, como um reflexo quebrado de algo que já existira. Carlos não sabia mais o que era real e o que não era. Ele apenas sentia, com uma clareza dolorosa, que estava preso ali, em algum ponto entre o mundo dos vivos e o das sombras. E foi nesse vazio que ele viu algo se mover. A princípio, parecia um brilho, uma luz tênue que surgia no meio da escuridão. Carlos piscou, tentando focar seus olhos, mas a luz não estava vindo de nenhuma fonte visível. Ela parecia emanar do próprio vazio, como se fosse uma ilusão que flutuava no espaço. O brilho começou a se intensificar, se expandindo, até que finalmente tomou forma. Era uma figura, mas não uma figura humana. Não era algo que Carlos pudesse reconhecer. Era uma criatura composta de luz e sombra, suas formas se entrelaçando, mudando a cada momento, como se fosse um reflexo de algo que nunca deveria ter existido. A figura se aproximou lentamente de Carlos, mas ele não se mexeu, não teve forças para reagir. Ele estava completamente absorvido por aquilo. Você está vendo agora, Carlos? A voz veio de todos os lados, como um eco profundo. Você sempre esteve aqui. A estrada é sua prisão e você é parte dela. Mas você não sabe o que realmente aconteceu. Você não sabe o que você se tornou. Carlos tentou falar, mas suas palavras não saíam. Ele não sabia o que significavam aquelas palavras. Ele não sabia mais quem ele era. Ele sentiu uma estranha sensação de perda, como se algo fundamental em sua essência tivesse sido apagado. A criatura continuou, sua voz agora mais clara, mais intensa, preenchendo a mente de Carlos como um furacão de pensamentos. A estrada te escolheu. Não porque você fosse especial, mas porque você era vulnerável. Os caminhoneiros são os mais fáceis de pegar. Eles viajam sozinhos,
imersos em seus próprios pensamentos, sempre à margem das grandes cidades, longe de tudo o que é conhecido. Eles estão desconectados, como você estava. E então, nós os encontramos. Nós, os viajantes da estrada. E então Carlos sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Viajantes da estrada? O que isso significava? Ele tentava entender, mas sua mente estava turva, perdida no turbilhão das palavras e imagens. A criatura deu um passo em direção a ele, e Carlos sentiu uma onda de dor cortar seu peito. Ele tentou gritar, mas novamente não havia som. Ele sentiu como se sua essência estivesse sendo arrancada, como se fosse transformado em parte de algo muito maior, algo que estava além da compreensão humana. Você está prestes a entender, Carlos, disse a criatura, sua voz agora cheia de uma autoridade fria. Tudo o que você viveu, todas as estradas percorridas foram preparações para este momento. O que você viu naquela noite chuvosa, a luz atrás de seu caminhão, a sombra que te perseguiu, tudo isso foi uma armadilha que o trouxe para cá. Para cá, onde todos os viajantes chegam, o fim de sua jornada. A criatura se aproximou ainda mais, e Carlos sentiu o que restava de sua humanidade ser puxado para dentro daquela sombra. Ele não podia mais pensar, não podia mais resistir. A estrada, o caminhão, tudo o que ele conhecia havia se dissolvido, deixado para trás como uma lembrança distante. Ele agora era parte daquele lugar. Ele agora era parte da estrada. A estrada nunca é só uma estrada, Carlos. Ela é um elo, uma ligação entre os mundos, uma porta para o que está além. Você pensou que estava apenas fazendo um trabalho comum, mas não, você foi escolhido, como todos os caminhoneiros que passam por aqui. Cada um deles, como você, é puxado para dentro, se torna parte do ciclo. E então a estrada continua. Ela engole os vivos e os mortos, e nada escapa. Carlos sentiu o peso daquelas palavras. Ele estava sendo consumido por algo que não podia ver, mas que o dominava, o envolvia por completo. A criatura, ou o que quer que fosse, estava agora em sua mente, em seu corpo, e ele sentia tudo se apagar ao seu redor. Sua vida, seus momentos, suas lembranças, tudo estava sumindo. Mas antes que ele pudesse se perder por completo, a luz ao longe brilhou novamente, e dessa vez era diferente. Não era uma luz que o atraía, mas uma luz que o empurrava para trás, como se estivesse tentando livrá-lo daquele lugar. Ele queria se agarrar à luz, mas sabia que não tinha forças para resistir. E assim, Carlos se viu arrastado, mais uma vez, para a escuridão que o havia consumido. O ciclo continuava. Ele agora fazia parte de algo maior, algo impessoal, um viajante da estrada que nunca chegaria a seu destino. O fim da estrada nunca foi o fim. Era apenas o começo de algo mais. Carlos sentiu seu corpo ser dilacerado, ou pelo menos sua percepção do corpo parecia estar se desintegrando. Ele não sabia mais onde começava e onde terminava. A sensação de estar preso entre dois mundos, entre o real e o real, o vivo e o morto, se intensificava. Cada segundo era uma eternidade de escuridão e vazio. Mas ao mesmo tempo, algo o impelia a seguir adiante, a continuar para o próximo estágio da jornada. Mas onde estava ele agora? A escuridão ao seu redor começou a se formar novamente. Não como antes, mas como um espaço vasto e desolado, onde as leis da natureza pareciam ser abolidas. Ele estava de volta à estrada, mas não a estrada que conhecia. Essa estrada estava distorcida, deformada, como se tivesse sido esculpida de pesadelos. O asfalto era negro e pegajoso, e as árvores que antes estavam distorcidas agora pareciam totalmente irreais. Suas formas deformadas, retorcidas como tentáculos que se estendiam para o céu cinza. Ele estava novamente ali, mas não era mais o mesmo Carlos. Algo dentro dele havia mudado, como se a essência de sua humanidade tivesse sido sugada, absorvida por aquela estrada, e agora ele fazia parte dela. Não mais um caminhoneiro, mas algo indefinido, perdido, preso para sempre naquele ciclo eterno. O som das rodas rolando na estrada, o farol iluminando a noite, tudo era familiar, mas ao mesmo tempo alienante. Ele não estava mais controlando o caminhão.
O caminhão, como sua própria alma, parecia ter vida própria. Ele sentia que estava sendo conduzido, levado por uma força invisível, como se o destino de todos os caminhoneiros, como ele, estivesse entrelaçado com a própria estrada. A voz, aquela mesma voz distorcida, sibilante, voltou a ressoar em sua mente. Agora, você entende, Carlos. Você não é mais um homem, não é mais um ser humano. Você é parte da estrada. E todos os outros, todos os caminhoneiros, todos os viajantes, eles serão o próximo. Você é apenas uma peça nesse jogo que nunca termina. Carlos, ou o que restava dele, olhou pela janela do caminhão, observando as sombras que se alongavam ao longo da estrada. Ele não sabia mais o que significava voltar, nem o que era ir para frente. A estrada não tinha começo nem fim. Era uma linha interminável, uma linha que conectava todos os pontos de um universo torto e quebrado. À medida que o caminhão seguia em frente, Carlos podia ver à distância outra figura. Era outra pessoa, outra vítima da estrada, outra alma que havia se perdido, mais um caminhoneiro que agora caminhava ao lado do veículo. A figura não se movia com naturalidade. Suas pernas estavam dobradas de forma impossível e seu corpo parecia feito de sombras, de pedaços quebrados, como se ele estivesse sendo sugado para dentro da própria estrada, desaparecendo e aparecendo como uma imagem desfocada. Carlos não sabia se ele deveria parar. Não sabia se ainda tinha capacidade de parar. Não sabia se havia algo em seu controle. Mas ele sentiu, mesmo sem saber como, que aquilo era o início de uma nova jornada, uma nova passagem para outro viajante. A figura na estrada olhou para ele, e quando seus olhos se encontraram, não havia mais horror, nem medo. Havia apenas uma aceitação silenciosa, um entendimento compartilhado, como se os dois soubessem que estavam presos, condenados àquele ciclo. A estrada não era mais um caminho físico, era uma prisão do espírito, do tempo, da própria existência. Carlos sentiu o caminhão começar a desacelerar. A estrada à frente parecia se estender infinitamente, mas ele sabia que não chegaria a lugar algum. Não mais. Você vai ver, a voz sussurrou mais uma vez, fria e impiedosa. Todos os caminhoneiros chegam a este ponto. Eles pensam que têm escolha, mas não têm. A estrada o chama, e eles são levados como todos os outros. Eles são os viajantes perdidos. Eles são parte de nós, agora. E foi nesse momento, quando Carlos percebeu que sua jornada nunca teria fim, que o caminhão parou completamente. O motor se desligou, mas ele não ouviu o som da chave de ignição, nem o som das rodas parando no asfalto. O mundo à sua volta estava suspenso em um silêncio absoluto. Mas por dentro ele sabia que o ciclo havia começado novamente. Não havia mais retorno. O que restava de sua humanidade havia sido apagado. E agora ele se tornava um espectro, mais uma sombra da estrada, esperando, observando, aguardando a próxima vítima. O ciclo da estrada nunca termina. Ele apenas continua, aguardando o próximo viajante que se atreva a cruzar seu caminho. Se você gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos que adoram um bom mistério. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias assustadoras. E se você já passou por algo inexplicável ou tem uma história de terror para contar, deixe seu comentário aqui embaixo. Adoramos ouvir suas experiências. Até a próxima!